Bom dia, criançada! Hoje é dia 4 de agosto e hoje nós vamos estudar matemática, tá joia? Então, peguem sua apostila de matemática, coloquem lá na página 53 para que nós possamos começar nossos estudos. Bom, criançada, o título do que nós vamos estudar é quilos e mais quilos. Quilo é uma palavrinha que vocês usam muito, é uma palavrinha que vocês conhecem, é uma palavrinha que vocês desconhecem. Pensem aí em casa as situações que vocês usam a palavra quilo, quilo ou quilos. Tem várias, não tem? Já já a gente dá alguns exemplos. Antes vamos fazer leitura aqui do texto, tá? Então começa aqui, ó, com cartaz, né? Esse cartaz fala: rede de proteção animal, amigo é para se cuidar. Então, vamos ver o que vai falar sobre esse texto. A Rede de Proteção Animal é um programa da Prefeitura Municipal de Curitiba que visa orientar as pessoas no cuidado com seus animais de estimação, dando dicas sobre alimentação, higiene, cuidados médicos e identificação, entre outras orientações. Então, a gente começa aqui, ó, com um panfleto, um cartazinho, que fala sobre proteção animal, fala como se deve cuidar, né, dos animais, né? Em especial, aqui a gente vê gatos e cachorro. Ah, não, vê gato, cachorro, tem pintinho, tem coelhinho. Então, são todos os animais. Pois bem, depois que nós lemos o texto, vamos para o Diga Aí. Então, diga aí, primeiro ponto: na cidade onde você mora, há algum tipo de programa de proteção de animais? Aqui em Campos Gerais, a gente tem lutado para ter. Então, a gente tem uma ONG aqui, só que a nossa ONG ainda não está registrada como ONG, mas aqui a gente tem uma galera já lutando pela causa animal, pela proteção animal. Ainda estamos longe de ser a perfeita, mas estamos caminhando para tentar legalizar a nossa ONG. Tá joia? Você tem algum animal de estimação? Então, dos animais representados na imagem acima, qual você acha que é o mais pesado e qual você acha que é o mais leve? Então, desses animais aqui, ó, qual que é o mais pesado e qual que é o mais leve? Qual que vocês acham que é o mais pesado e qual que vocês acham que é o mais leve? Vamos ver se a gente pensou igual. Eu acho que o mais pesado é esse cachorrinho aqui. E eu acho que o mais levinho é esse pintinho. Pensamos igual? Será? Então, vamos continuar aqui, ó. Quando falamos em animal, quando falamos em qual animal é o mais pesado, na verdade, estamos nos referindo a qual apresenta a maior quantidade de massa corporal. No dia a dia, normalmente, utilizamos a palavra peso para indicar massa. Neste livro, usaremos peso. Então, pessoal, quando a gente fala assim, ai, tal pessoa pesa tantos quilos, a palavra peso, ela é errada. O certo seria nós falarmos: tal pessoa tem a massa corporal de tantos quilos, sua massa é de tantos quilos. Só que ninguém fala massa, todo mundo fala peso. Inclusive no livro, ele fala que vai usar a palavra peso, tá? Então, vamos lá, ó. O instrumento que usamos para medir a massa, que a gente chama de peso, é a balança. Observe alguns tipos de balança. Então, galerinha, ó, vou começar de baixo para cima. Então, aqui, ó, a gente tem uma balança, que é uma balança que geralmente a gente deixa no banheiro, né? Que é para medir nossa massa, nosso peso. Aqui a gente tem uma balança de mercado. Aqui a gente tem balança, aquela balança que os pediatras usam. E aqui a gente tem a minha favorita,
que é uma balança antiga, que chama balança de 2 pratos. Como que essa balança aqui funciona? Ela funciona da seguinte forma. A pessoa que tem essa balança, ela tem alguns pesos de vários quilos diferentes. Então, por exemplo, de 200 gramas, de 500 gramas, de 1 quilo, de 2 quilos. Então, o que que ela faz? Suponhamos que ela compre um saco de café, um saquinho de café pequeno. Então, ela vai colocar nesse lado aqui. Aí, esse lado vai abaixar, porque ele vai estar pesado. E esse lado vai subir. Tanto faz colocar desse lado ou desse lado. Faz de conta que colocou aqui. Aí, ela coloca aqui, por exemplo, 1 quilo. Aí, ele vai começar a equilibrar os dois lados. Aí, ela coloca mais 200 gramas. Quando as balanças estiverem todas equilibradas, na mesma aqui, ó, equilibradas, não uma mais alta que a outra, a gente fala que a gente descobriu o peso. Então, ele vai ficar tentando. Então, ele coloca um saquinho de alguma coisa aqui que ele não sabe o peso. E aqui ele vai colocando. Ele coloca 500 gramas. Aí, ele coloca 200 gramas. Ele coloca mais 300 gramas. Na hora que a balança estiver equilibrada, sem nenhum prato estar mais alto que o outro, nós falamos que descobrimos o peso do outro lado. Aí, é só somar quanto que a gente colocou na outra balança. Era assim que funcionava as balanças antigamente, tá? Essa balança aqui a gente usa muito na matemática para estudar uma coisa que vocês vão aprender lá no 7º ano, que chama equações. Então, eu vou repetir, ó. Você tá vendo que ela tem 2 pratos? Então, você vai colocar, por exemplo, você tem um saquinho de alguma coisa, você vai colocar ele aqui. Você não sabe quanto que esse saquinho pesa. Quando você colocar o saquinho, esse prato vai baixar, porque ele tá pesado, e esse prato que tá leve vai subir. Então, você vai pegar os seus pesos, que você sabe quanto que pesam, e vai colocar aqui. Por exemplo, você coloca 200 gramas. Ok, esse daqui ainda vai estar mais baixo. Aí, você coloca mais 300 gramas. Quando que você vai parar de colocar? Quando os 2 pratos estiverem equilibrados, não tiver nenhum prato mais alto que o outro. Aí, você soma quanto que você tem de um lado. Suponhamos que você tinha colocado 200 gramas e 300 gramas. 200 mais 300, 500. Então, quer dizer que desse lado pesa 500 gramas, tá? Pessoal, isso daqui é pra coisa leve. Não dá pra colocar aqui coisa muito pesada, porque não tem nem peso suficiente para isso, tá? Nas mercearias de antigamente, sempre via, né? Essa balança aqui. Essa balança a gente vai usar muito ainda na nossa vida, tá? Então, vamos virar aí a apostila. Vamos colocar na página 54. Eu vou virar aqui a minha. Então, olha, a gente vai falar de 3 unidades que representam a massa. Como assim, Cássia? Por exemplo, quando a gente fala que o Emanuel mora em Campo do Meio, a gente fala que o Emanuel, ele viaja de Campos Gerais para Campo do Meio. Então, ele anda, né? Ele faz um percurso aí de, se eu não me engano, 20 e poucos quilômetros, né, Emanuel? Vou chutar o número, 23 quilômetros. A palavra quilômetro, ela é usada para medir distâncias. Então, vou de Campos Gerais a Alfenas, tem 33 quilômetros. Então, a distância, né, são 33 quilômetros, e a palavra quilômetro é uma palavra que representa distância. Agora, quando nós falamos em grama, quilograma e miligrama, a gente vai estar representando o peso das coisas. Então, quando eu peso as coisas, eu tenho que falar que ela tem ou grama, ou quilograma, ou miligrama. O miligrama é o remédio. O remédio é muito pequenininho, é muito levinho. Então, a gente fala que o remédio tem lá 100 miligramas. Por exemplo, eu tomo um remédio que tem 100 miligramas. Ou, se não, o remédio tem lá 10 miligramas, 20 miligramas, 12 miligramas. Então, essa unidade miligrama é para quando a coisa é muito levinha. Esse grama, ele é menor que o quilograma. Então, por exemplo, quando você vai no mercado comprar, eu quero comprar presunto, tô com vontade de comer misto quente. Então, eu vou lá comprar presunto e mussarela. Aí, a minha mãe me fala, vai lá e compra 300, lembra, no masculino, 300 gramas. Agora, o quilograma é para coisas mais pesadas.
Então, por exemplo, o nosso peso está em quilograma, um carro está em quilograma. Geralmente, os objetos que nos rodeiam, quando eles são mais pesados, eles estão em quilograma. Não necessariamente tudo, né, pessoal? Um celular está em grama, por exemplo. Uma apostila está em grama. Então, aqui a ordem é: o menor é o miligrama, é o mais leve. O miligrama, ele tem o miligramas vem da palavra mil, tá? 1 grama tem 1000 miligramas. Agora, o quilograma, ele é o mais pesado, a gente usa para coisas mais pesadas. Então, seria assim, PMG, tá bom? Ó, pequeno, médio e grande. Então, grama, quilograma e miligrama são algumas unidades de medida de massa. Lembra que massa é a palavra correta, não é peso. O símbolo de grama é o G minúsculo, de quilograma é o KG, tudo minúsculo, e o de miligrama é o MG. Então, pega lá uma bula, pede para a mãe mostrar uma bula de remédio para vocês. Vocês vão achar lá na bula de remédio que o remédio vai ter uma dosagem em miligramas, tá bom? Vai estar lá tantos mg, ok? Agora, vamos entender uma relação importante, pessoal. Há uma relação entre essas unidades de medida. Veja, 1 grama, um grama, ele tem 1000 miligramas. Para criança, isso daqui é um pouco difícil de entender. Eu prefiro trabalhar isso com os meninos mais velhos. Então, a gente vai tentar entender de uma forma mais simplificada. Quando você pega 1 grama, ó, presta atenção, quando você pega 1 grama, você precisa juntar 1000 miligramas. Então, eu vou falar diferente. Você precisa ter 1000 miligramas para dar 1 grama. E você precisa de 1000 gramas para ter 1 quilo. Então, quando você compra lá 900 gramas, 900 é menor que 1000. Você ainda não tem 1 quilo. Para você ter 1 quilo, você precisa de 1000 gramas, tá? Essas relações aqui, pessoal, elas são relações que você usa no dia a dia de vocês, mas não precisa preocupar que vocês vão trabalhar muito isso daqui na vida de vocês ainda, tá? Então, olha aqui, a palavra quilo significa 1000, mas é usada no dia a dia como abreviatura de quilograma. Tem gente que fala assim, me dá 3 quilos aí de frango. A gente usa a palavra quilo, mas o correto é quilograma. Me dá 3 quilogramas. Quilo é uma abreviatura de quilograma. Então, galerinha, vamos completar o quadro aqui, ó. Se 1 grama tem 1000 miligramas, 2 gramas vai ter 2000 miligramas. 3 gramas, 3000 miligramas e 4 gramas, 4000 miligramas. Agora aqui do outro lado, 2 quilos, ó, 1 quilo tem 1000 gramas, então 2 quilos, 2000 gramas, 3 quilos, 3000 gramas e 4 quilos, 4000 gramas, tá? Essas relações aqui, quando nós voltarmos para a escola, eu vou trabalhar com vocês lá na sala de uma forma lúdica, tá? A gente vai usar brincadeiras para estudá-la. Então, por enquanto, aqui a gente só vai ler por cima, mas assim como algumas coisas que eu pulei, eu volto a trabalhar isso daqui com atividades extras lá na sala. Eu prefiro fazer assim, tá bom? Então, vamos lá. Você sabia? Esse aqui é um hamster. Olha que bonitinho. Dentre todas as espécies de hamster, talvez esse seja o mais conhecido no mundo inteiro. Foi também a primeira espécie a ser adotada como animal de estimação. Peso, o tamanho dele de 15 a 20 centímetros. Olha, minha régua aqui, ela mede 20 centímetros, ó. Então, de 15 a 20, então ele tem desse tamanho até esse tamanho, ó. Nossa, um hamster de 20 centímetros é grande. Pega a reguinha de vocês aí para olhar os 20 centímetros. Peso, tá vendo que eles colocam entre aspas, porque a palavra peso é errada. Correto é massa. Então, peso até 140, o quê?
Será que são quilos, gramas ou miligramas que um hamster pesa? Então, o hamster, ó, ele pesa 140 gramas. Coloquem o G aí, tá? Então, aqui, ó, complete com quilo ou grama. Nem tem um miligrama, tá? Ó, a informação do texto sobre o peso de um hamster sírio. Imagina, pessoal, nem eu peso 140 quilos, pessoal. O hamster vai... Nós já imaginou um hamster de 140 quilos? Eu corro de medo. Nossa Senhora, cruz credo. Então, ele pesa 140 gramas. Então, a gente vai virar aí, vai dar continuidade à apostila. Eu só vou pausar o vídeo para a gente poder continuar.